Bom dia a todos e todas. Hoje eu vou pedir desculpa porque eu tô com a voz de resfriado. É um inverno que não é inverno, né? Mas mesmo assim a gente fica resfriado. Então paciência, hoje vocês vão ouvir uma voz diferente. Eu resolvi dar um pouco de continuidade àquilo que foi dito sobre crítica da razão pura de Kant. Continuidade essa que é representada pelo aluno e apologista dele, Arthur Schopenhauer. Ele modificou algumas das proposições de Kant e enriquecendo de acordo com o seu viés filosófico, sem invalidar absolutamente a proposta do mestre. Apenas deu-lhe uma dimensão diferente. E escreveu um livrinho que eu já tive ocasião de recomendar a uma editora, eu vou mostrar para vocês. Ensaio sobre a visão dos espíritos. É uma publicação de seu último trabalho, que teve finalmente bastante sucesso, né? O Mundo como Vontade e Representação, que é considerado a obra máxima dele, teve, na época, poucos leitores. E esse pequeno volume, que faz parte da sua obra final, eu vou encontrar o nome grego que lhe deu essa sua obra final. Ele teve um sucesso estrondoso. Eu vou chegar lá, na parte final da apresentação, eu vou me deter um pouco sobre o que veio a ser esse ensaio sobre a visão dos espíritos. Mas só para informar vocês, né? Eu ofereci à editora, falei, olha, vocês têm aqui um livrinho sensacional, porque ele fala não apenas dos sonhos, mas ele fala muito do sonambulismo, das visões, das alucinações, dentro de uma visão filosófica. E é um livro pequeno, de maneira que ele poderá ser lido com muito interesse por uma porção de leitores. E a resposta que eu tive da editora, trabalhar no... Ah, nós já traduzimos tanta coisa do Schopenhauer, e agora não cabe na nossa previsão. Então, paciência. Então, vocês vão ficar sem poderem procurar. A não ser que vocês leiam outras línguas, e aí vocês encontrem no original, não é? No original, ou mesmo em alemão. Eu vou ver se eu leio para você. Se eu ler para vocês, ah, o nome em alemão, tá? É Versuch über das Geistersehen und was damit zusammenhängt, tá? Então, visão sobre os espíritos e aquilo que diz respeito. E o título da obra geral da qual faz parte esse ensaio é Parerga e Paralipomena. É um termo grego, né? Adornos e questões relatas. Então, são uma série de ensaios, né? Segundo a segunda produção dele, que teve bastante sucesso na época,
época significa 1850, né? Porque ele viveu de 1800, de 1788 a 1860, 10 anos antes de morrer, teve um sucesso finalmente grande com a publicação desse segundo, desse último, desse sua última produção, que é uma coleção de ensaios, não é? Coleção de ensaios. E ela é conhecida assim. Ela é conhecida pelo nome grego, vou repetir, Parerga e Paralipomena, tá? Então, primeiro, eu vou, antes de falar nesse texto, nesse ensaio, eu vou alongar um pouco as questões já tratadas por Kant, às quais ele deu o seu, a sua continuidade. Então, vejam bem, os grandes mestres do Schopenhauer, eram Platão e Kant, não é? Então, ele volta a Platão com a questão dos arquétipos. E ele diz, bom, o que eram os arquétipos? Os arquétipos, na época de Platão, o que ele considerava os arquétipos? São as ideias. E as ideias para o Platão, se quisermos fazer um relacionamento mais geral, são a coisa em si do Kant. Então, a esses arquétipos, coisa em si, Schopenhauer chamou de vontade. Vontade. O que seria vontade? A vontade é querer viver. Veja você que coisa interessante, não é? O fundamento desse primeiro livro dele, que é a obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, é querer viver. Então, os juízos dependem do grau da potência do querer viver. O querer viver é exterior ao espaço e ao tempo e à causalidade. A vontade, ou o querer viver, reclama a vida, ou seja, a objetivação no espaço e no tempo, a transformação, a unidade primitiva. Além disso, a vontade veria o mundo como representação por meio da inteligência de cada um. A inteligência de cada um é engendrada pela vontade. A inteligência de cada um é serva da vontade. Vejam, essa vontade, então, paira acima da inteligência. A inteligência racionaliza nossos instintos e provê à vontade de motivos morais. Os nossos instintos, não é, de uma maneira também bastante geral, convergem para o aparelho sexual. O aparelho sexual, para Schopenhauer, é o oposto do cérebro, mas permite à vontade de atender os seus fins. Então, vocês têm o aparelho sexual de um lado, que seria representante dos instintos, né? Dos instintos, e a vontade, que seria um impulso de querer viver. O impulso, você tem instinto e impulso, não é? Que mais tarde vocês vão encontrar, quando for falar na arte, né? O elemento estético era importante para Schopenhauer. Vocês vão ver que na arte, tanto o instinto sexual como o impulso da vontade vão se fundir, né? Então, a arte vai ser uma das grandes propostas do Schopenhauer. Muito bom. Então, essa vontade que se objetiva em tudo o que existe, a vontade não é apenas do ser humano. Ela se manifesta
em tudo o que existe, através de fragmentação na multiplicidade. Por isso dizem que Schopenhauer é também um filósofo pessimista. Por quê? Porque, nesse caso, uma vez que a vontade se objetiva no mundo inteiro, no reino animal, por exemplo, há a devoração de uma espécie pela outra. Então, os animais disputam um ao outro a matéria para a sobrevivência, que muitas vezes, no caso dos carnívoros, é um outro animal. De uma maneira geral, a vontade implica disputar um ao outro a matéria, o espaço e o tempo. No reino do homem, no reino da raça humana, nós temos a famosa frase, né? Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. É uma frase famosa que mostra justamente essa devoração, tá? Essa devoração. A vontade da vida não cessa de devorar a si mesma. Então, o que resta? O que resta depois dessa lei geral que paira, não é? Sobre o mundo? Resta alguma esperança? Não. Não resta esperança, diz Schopenhauer. Por quê? Porque não há felicidade continuada. Existe, porém, uma espécie de tédio que é remediado pela inteligência. Agora chega a vez da inteligência. A inteligência, em alguns casos excepcionais, deixa de ser serva da vontade para se tornar dona da vontade. Quando isso existe, quando isso ocorre, justamente no sentido estético, graças à arte, e na ascese santa. Junto aos santos, vocês vão ver de que forma. Tá certo? Então, na arte, graças à arte, vocês conseguem driblar. Vocês conseguem driblar essa devoração de si mesma da vontade e encontrar uma escapatória. Ou melhor, diz o Schopenhauer que o estado estético é uma etapa. Uma etapa para quê? Para o acabamento final do artista, que se encontrará na santidade. Então, existem duas possibilidades de se driblar essa devoração de si mesma, da vontade, através do estado estético e através do acabamento do artista na santidade. Então, a liberdade existe no transcendente, nunca no empírico. Porque no empírico tudo está submetido à causalidade. E a liberdade, essa questão é muito importante. A liberdade não está no ato. A liberdade está no ser. Então, a angústia da consciência visa o ser e não o ato. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito curioso, que vai mostrar a vocês por que essa liberdade está no ser e por que a angústia da consciência
visa o ser e não o ato. Vocês todos devem ter lido Crime e Castigo, ou pelo menos ouvido falar, não é? Uma das obras-primas de Dostoiévski. Dostoiévski viveu na mesma época de Schopenhauer, um pouquinho, ele viveu um pouco mais tarde. Então, Schopenhauer morreu em 1860 e Dostoiévski morreu em 1881, ou seja, 20 anos, ele morreu 20 anos depois. Mas ele absorveu uma série de aspectos que o Schopenhauer tocou. Não é? Então vejam vocês, o que aconteceu com Raskolnikov, que é o principal protagonista de Crime e Castigo? Bom, por uma questão ideológica, ele se convence de que os grandes generais, as grandes figuras políticas que regeram o mundo até então, não é? Desde a antiguidade até a época em que foi escrito o romance, não é? Ou até a época em que vivia Raskolnikov, eram indiretamente autoras dos maiores crimes contra a humanidade. Quer dizer, nas guerras haviam sido mortos milhares de seres humanos, guerras essas movidas por eles, movidas por essas grandes figuras. Então diz o Raskolnikov. Napoleão, por exemplo, no caso era Napoleão III, mas afinal, grandes figuras da história foram depois magnificadas pelos seus feitos, quando na verdade implicavam a morte de seres humanos. Agora eu, que verifico, por exemplo, agora o tratamento desonesto, cruel, injusto dos agiotas, Dostoiévski sempre foi inimigo dos agiotas, né? Pessoas que emprestavam dinheiro e depois escorchavam os devedores. Eu tenho aqui uma velha que é a desgraça da minha família. Velha essa aqui, minha família pediu dinheiro, que escorcha a minha família, utiliza sicários para cobrar os interesses e cuja morte só redundaria um benefício para os meus próximos, para mim e para a humanidade. Então, por que tem que viver esse ser abjeto que só faz mal para o mundo? E ele então resolve matar a velha. Bom, realiza o ato em circunstâncias que lhe são muito favoráveis, inclusive circunstâncias que permitem que ele não seja culpado, porque na época, no momento do fato, do ato, aparece um pintor que se esconde atrás da porta e as suspeitas são levadas a esse pintor, etc. Mas o que acontece? Ele não é acusado. Só que aos poucos, ele vai sentindo a angústia da consciência. Quem é que sente a angústia da consciência? É o Raskolnikov. E por que ele sente a angústia da consciência? Não pelo fato de ter morto a velha, porque ele diz, eu não me arrependo. Eu, objetivamente, fiz um bem. Mas ele sente a angústia no seu ser. No ser dele. O ser dele não lhe dá paz. A angústia que ele sente no ser dele não lhe dá paz, a ponto dele acabar se denunciando, se autodenunciando e ir para a Sibéria. Não é? Então você vê que Schopenhauer diz uma coisa muito importante, que a angústia da consciência não está no ato em si. A angústia da consciência visa o ser. Tá? Bom, outra frase, vamos dizer assim, proposição de Schopenhauer, que era muito cara a Dostoiévski, era o seguinte: o amor e a bondade provém da compaixão.